for lá, meus amigos do YouTube, aqui é o João Pintor, que vai dar mais uma dica aí para vocês como pintar a porta da forma correta. Bora lá? Você vai precisar de um pincel para fazer o recorte, um rolinho de espuma, um rolo de lã de carneiro. Você pode até usar só isso aqui, mas de preferência usar esse aqui para encher a porta e esse aqui para alisar, para dar o acabamento. Primeiramente, o que é que vocês vão fazer? Vão lixar a superfície todinha da porta, do lado e do outro, e daí que você lixar, você tira o resíduo do pó todinho, certo? E aí você vai começar a pintar. Deixa a tinta naquele ponto de vitamina de banana, nem grossa e nem fina, certo? Então bora lá nessa dica aí para você que está querendo pintar a sua porta. Eita, João, eu quero pintar minha porta, eu não quero chamar um pintor, tudinho. Então essa é a dica. Bora lá? Dessa forma, você faz o recorte, certo? O recorte da fechadura. Olha só, com cuidado para não melar a fechadura. Você faz o recorte também embaixo. Recorte embaixo. Vocês também ponteiam a dobradiça da porta, certo? Assim, embaixo e em cima. Eu sei que não vai dar para ver, mas em cima também. Aí o que é que você faz agora? Primeiramente, forre o chão para não ter o risco de sair melando nada, certo? Aí você, com esse rolinho, com esse rolo, você preenche a porta. O certo, galera, é você fazer de cima até embaixo, não fazer isso aqui, ó, porque isso aqui dá mancha da porta. E a forma correta de pintar uma porta é desse jeito, indo até em cima, descendo em cima, desce, para vocês poderem pintar a sua porta aí, deixar a pintura muito boa. Olha só, cima, desce, cima, desce. Nada de ficar fazendo pela metade da porta, porque isso acaba deixando a marca no meio da porta. E você não vai querer isso. Então aprenda. Porque eu indiquei esse rolinho, esse rolo de lã, para preencher a porta, tá vendo? Preenchi. E com este rolo aqui de espuma, eu vou dar o acabamento. Olha aí. Cima, baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima. E tá aí. A porta pintada, certo? Aí agora a gente vai para o outro lado. Outro lado. Você forra o plástico, certo? Ou seja lá o que for. Bora lá. Essa é uma dica muito boa aí para vocês que querendo aprender a pintar uma porta. Recorte, certo? Essa aqui é uma tinta esmalte base água, uma das melhores tintas agora que fabricaram. Você vai aprender aí como pintar portas da forma correta. Preste atenção aí. Você vem
com o rolo de lã. De lã, preenche. Logo de início você pode fazer isso aqui, de início. De início. Você pode fazer assim, desse jeito que eu estou fazendo. Cima, baixo, baixo, em cima. E vai aprendendo mais uma dica aí com o pintor João. Olha lá. Rapidinho. Preencheu. Primeiro pinta a folha. Pronto. Preenchi com esse rolinho de espuma, de lã. E agora eu venho com esse aqui que está só úmido, um pouco úmido, para fazer o acabamento na tinta. Lembre-se que tem que pegar a porta completa, nada de ficar parando no meio. Essa é a forma correta de pintar uma porta. Olha só. Em cima, desce, em cima, desce. E a mão firme. A mão firme. Essa é uma dica aí para vocês aí aprender aí, ó. Aí depois você vem aqui na grade da porta com o pincel. E aí vocês vão dando like aí no vídeo, vocês vão compartilhando esse vídeo aí, para que possa ajudar mais pessoas que queiram entrar nesse rumo de pintura aí, que alguém mesmo queira pintar sua porta. Porque tem vezes que hoje em dia as portas não é barato mais para pintar, certo? E você não tem condição, você mesmo faz o seu serviço. E assim a gente vai. Passa isso aqui também, ó. Eu venho com o rolinho de espuma. Muito boa essa dica que eu estou dando para vocês aí. Olha só, você vai ficar com a sua porta novinha de novo. Isso é só aprendizado. Aí você dá um like aí, se inscreve aí no canal aí, ajuda, compartilha. E assim a gente vai junto. Estou pintando rápido assim porque eu já tenho prática já na pintura. Por isso que eu estou pintando rápido. Mas você iniciante, você pode fazer devagarzinho até pegar a manha. Aí aqui os portais. Como esse aqui é pequeno, eu estou fazendo com pincel. Como esse aqui é pequeno, eu estou fazendo com pincel. Mas quando é daquele largo, você faz com um rolinho. A mesma coisa que você faz na porta, você pode fazer também na grade dela com um rolinho. E aí a gente vai ajudando um ao outro e compartilhando esse vídeo. Olha aí como ficou a porta.
É isso aí, galera. Mais um vídeo aí pra vocês aprenderem. Valeu!